Na aula de hoje falaremos sobre representação de função por meio de conjuntos. Na aula anterior verificamos o conceito de funções, que está presente em diversas situações. Foi exemplificado o conceito com o auxílio de figuras. Mas o que eram aquelas figuras? Essas figuras são chamadas de diagramas. Através dos diagramas é possível separar em conjuntos os elementos que temos, para que, com a ajuda de flechas, possamos ligar cada um dos elementos do primeiro conjunto ao elemento do segundo conjunto. Isso nos ajudará a visualizar e verificar que o conceito de função está sendo apresentado corretamente em determinada situação. Para facilitar ainda mais, vamos dar nome aos conjuntos para não ocorrer erros. Dados dois conjuntos A e B, função é uma lei que faz corresponder a cada elemento x do conjunto A um único elemento y do conjunto B. Vamos verificar na prática a ideia de função por meio de conjuntos. Considere, por exemplo, o conjunto A igual 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B, 1, 4, 9, 16. E a função f de x igual a x ao quadrado. Para iniciar, iremos substituir os valores do conjunto A, que são os valores de x, na função informada. Ao ser realizado o cálculo, será determinado o valor da função, que serão os valores de y. Substituindo o valor de x igual a 1, teremos o valor de y igual a 1. Substituindo o valor de x igual a 2, teremos o valor de y igual a 4. Substituindo o valor de x igual a 3, teremos o valor de y igual a 9. Substituindo o valor de x igual a 4, teremos o valor de y igual a 16. Ao final, poderemos desenhar o conjunto dos elementos de A e o conjunto dos elementos de B em diagramas. Assim, com o uso de flechas, será possível fazer a relação entre os conjuntos. Neste diagrama de flechas, observe a função f de x igual a x ao quadrado, que leva os elementos de A ao seu conjunto B. Para todo elemento de A, temos um único correspondente em B. Podemos, então, afirmar que temos uma função de A em B. Indica-se f A em B. Temos uma função ou não? Nem sempre podemos garantir que irá ocorrer uma função, pois algumas situações não serão possíveis. Uma regra bem importante é que todos os elementos de A devem corresponder a apenas um elemento de B. Veja que neste diagrama, o elemento 0 em A corresponde a 2, 3 e 5 em B. Logo, não temos uma função. Isso ocorre pois não é possível ter uma lei de formação que represente a situação visualizada. Pode ocorrer de dois elementos de A corresponderem ao mesmo elemento de B, sem problema nenhum. Outra regra importante é que todos os elementos de A devem corresponder a um elemento de B, sem sobrar nenhum elemento em A sem correspondência. Veja que neste diagrama, os elementos menos 4 e menos 2 no conjunto A não correspondem a ninguém em B. Logo, não temos uma função. Isso ocorre pois não é possível deixarmos de fora do conjunto nenhuma possibilidade. Se no conjunto A temos um elemento, ele deve ser utilizado na lei de formação para representar a função. Tendo entendido a primeira situação e a segunda situação, para finalizar, você pode se perguntar, e se sobrar em B? As regras dizem que todos os elementos de A devem corresponder a um único elemento de B, sem sobrar elemento em A. Porém, não há problemas se algum elemento em B ficar sem correspondente em A. Neste diagrama, todos os elementos em A correspondem a um único elemento em B. Logo, podemos dizer que este diagrama representa uma função. No conjunto B, não tem problema sobrar, pois pensando nos valores de x,
O valor de y pode ser qualquer valor que você pensar, porém a relação de função através da flecha se dará após substituir na função, ou seja, nem todos os valores possíveis serão utilizados no y.